Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesse feriado de quinta-feira. Estamos recebendo representantes de Grêmio e de Internacional, duas figuras intimamente ligadas a Grêmio Internacional. Raul Rocha, que foi um grande lateral direito, segundo ele, o primeiro ala do Brasil. Sempre repito isso, porque é bom enfatizar, porque é um fato histórico. Olha, segundo você próprio, né? Eu e toda a torcida do Flamengo também. É um fato. Não, é fato, é só buscar aí nas fitas antigas aí. Vai lá analisar alguns jogos da época. José Amarante, que é conselheiro ilustre do Esporte Clube Internacional, foi candidato à presidência do Inter, com certeza voltará a ser um dia, numa outra situação e tudo mais. E Zé Amarante, sabe que o Raul fez 2 gols no Clássico Grenal em 1983? Eu lembro dos gols que ele fez, e quando ele foi candidato a presidente do Grêmio, eu... o Raul também foi, eu só não dei esse detalhe. Torci por ele, porque é importante ter assim, uma renovação, e alguém que vem diferente, que não vem vamos dizer assim, o cartola direto, é alguém que esteve lá dentro do futebol. É interessante ter essa modificação. O Internacional jogou na terça-feira contra o América Mineiro, e o América Mineiro, pelo que nós vimos no jogo contra o Internacional, não é time para subir, e senão vai ter que melhorar muito. E o Internacional, com o que jogou, também não é time para subir. Agora, é óbvio que o Inter vai ter que melhorar o seu desempenho, vai melhorar o seu desempenho, mas ainda assusta o Internacional. Que olha, assusta. Raul, boa noite, é um prazer estar aqui. Amarante. Maurício, você sempre está aqui e falar com a torcida do Inter é importante esse espaço, e eu agradeço a oportunidade. Nós temos um problema muito sério com o Internacional. O Internacional, ele vem fazendo várias apresentações diferentes. Ele jogou com o Palmeiras de um jeito, com o Náutico do outro jeito e com o América do outro jeito. Vou falar de Paysandu, Londrina, cada jogo do Inter é um jogo diferente. O que se viu nesse jogo de terça-feira foi assim, tu não conseguia enxergar, tu estava esperando o momento que o Inter iria tomar o gol do empate. E depois, quando tomou o gol do empate, tu estava esperando o momento que o Inter ia tomar o gol do desempate. É uma coisa assim muito estranha. Mas tem uma coisa entranhada no Inter. Então, parece uma carca que está ali dentro que não sai, Rec. Tu vê assim, ó, os jogadores são jogadores excepcionais, mas não flui. Tu vê o D'Alessandro jogando de volante. Daqui a pouco, tu vê o Dourado correndo de um lado para outro. Os nossos laterais apoiando. A nossa zaga comprometendo muito. Falta coordenação na zaga, falta força na zaga. O ataque do Internacional, às vezes, pega e desaparece. O gol do Nico Lopes foi um gol que a gente imaginou, agora o Inter vai. O Pocket se machucou, o Inter vai ter uma boa partida, vai desenvolver, mostrou poder para isso. Mas daí que tu viu o seguinte, o Inter fez o gol e ficou, em vários momentos do jogo, ele ficou completamente no seu campo. Todos os jogadores do Inter recuando. E esse recuar demais força, diz, vem me fazer o gol, né? E foi o que aconteceu. E o América jogou, olha, a América jogou muito mal. É um time muito ruim. Eu fiquei interpretando o que vazava na transmissão da televisão. A palavra encurta. Você que é ex-jogador. Encurtar tem várias formas de interpretar. Encurta, aproxima da bola para desarmar o adversário. Encurta por cima do companheiro para encurtar o espaço do adversário. Eu acho que enquanto não se chegar a uma conclusão do que é encurtar... A linguagem do treinador é o principal, né? Porque o encurtar é o passe curto para ter a posse de bola também. É encurtar, não aprofunda, não lança. Joga curto. Ou então, recua para ajudar o companheiro, né? Aperta a marcação. Ou encurta, aproxima da bola para sufocar a saída de jogo do adversário. Eu não sei se os caras estão entendendo. Ou pode ser encurtar a linha. Vamos dizer, linha de marcação. Foi o que eu vi. Quando falava em curta, o Inter se posicionava todo no campo dele. Mas daí acontece o que tu falaste. Exatamente. Mas encurtava na primeira parte do campo.
E tu não via o treinador mandando ir para frente. Tu via que o time encurtava e realmente, entre linhas, ficou sem espaço. Vazio. Mas tu estava no campo. Estava no teu campo. E aí qualquer bola rebotada é gol. O Rec, eu não vou dar fórmula mágica para o Internacional, né? Eu não poderia cometer essa gafe aí. Mas, Amarante, o futebol tem algumas coisas assim que eu vejo bem, às vezes simples demais, que as pessoas acabam não fazendo. Em razão da modernidade, né? Principalmente de sistemas táticos, a forma de dispor a equipe, 4-4-2, 4-3-3 e as variações disso que os treinadores hoje têm à disposição. Mas antes disso, eu acho que quando a coisa não está tão boa, tu volta aos princípios básicos do futebol. A famosa espinha dorsal, né? Tu começa a voltar aos princípios exatamente porque a coisa descoordenou de uma certa forma tão grande que tu tem que reciclar e começar tudo de novo, a formatação da tua equipe. Então, tu vai montar a tua equipe a partir de uma espinha que não seja aquela tradicional, né? Com um grande goleiro, que o Internacional tem, o grande zagueiro, o grande volante e o grande matador, o finalizador, o centralizado. Essa espinha dorsal sempre foi e sempre será no futebol a coisa mais importante, ainda que os técnicos atuais querem fazer muitas variações em cima disso, que é possível quando tem está tudo acertado e tal. Então, mas eu entendo que isso deva ser importante. Uma coisa que também é muito usado hoje no futebol, que aí eu não gosto e técnico para mim que tem essa visão não serviria para qualquer equipe que um dia eu pudesse, né, ter um poder de mando, são os falsos, né? Então, tu tem o falso lateral, o falso zagueiro, o falso volante, o falso meio, o falso atacante. E o falso resultado. Quando tu vai ver o teu time, é tudo um bando de jogadores falsos. Só o goleiro, que no goleiro daí não tem como tu testar outro ali olha lá, né? Que o Inter até acabou aí no Campeonato Gaúcho botando 4 jogadores ali, mas tudo bem, era tudo do ramo ali. Mas então, assim, são coisas que é inadmissível quando a situação não está boa, tu ficar inventando demais. Então, tu volta para os princípios básicos, como eu disse. Aquela espinha dorsal, tem que ter nesses jogadores o teu centro nevrálgico do time, que não abrir mão disso aí. Aí tu começa com esses outros jogadores qualificados, aí sim, o teu time começa a fluir, tu não pode ficar falseando testes de jogador que não é da posição. Por quê? Porque a coisa não está boa. Quando está boa, tu vai qualquer negócio dar certo. Quando não está boa... Dou um exemplo do próprio Renato, o Grêmio que está jogando, daqui a pouco começa o jogo do Grêmio. O Renato, no último jogo que ele fez, aquele retorno... até pouco tempo, que era a forma do Grêmio jogar, com muitos jogadores no meio-campo, só um centroavante, que é o Luan, que é o falso homem que faz a função, mas a partir da entrada do Barcos, o Grêmio ganhou aquela espinha dorsal que, bom, aí foi o grande sucesso, está sendo o grande sucesso do Grêmio, esse tipo e forma de jogar. O Renato tentou no último jogo resgatar o Michael, que estava... fora, por ser titular há pouco tempo e capitão, merecia voltar para a equipe, só que aí já degringolou, já desandou a mecânica de jogo. Então, na minha visão, o que o Renato deve pensar? Bom, vamos retomar de novo aquele modelo que é o que sempre dará certo no futebol. Eu vou dizer uma coisa a respeito do que disse o Raul. Às vezes, os técnicos não enxergam o óbvio. Se o Cláudio Vinck tem uma média maior do que 1 gol por partida, mesmo que seja no Inter C, ele não pode jogar menos que o Edenilson improvisado. Ele não pode jogar menos que o Fabinho improvisado. Ele não pode jogar menos que o Júnior que está começando a carreira. Não pode jogar menos que esse alemão que chegou aí. Não pode jogar menos que o Danilo Silva improvisado. Não pode jogar menos nem que o William desanimado. Olha, você tem 6. Faltou o Ceará. E mais tem o Ceará ainda. E não tem nenhum ao mesmo tempo. Não tem nenhum. Então é o óbvio. Mas aí o problema... É o óbvio. O óbvio às vezes está na frente. O cara está jogando no teu time, que é o time seu, mas está jogando. A questão do óbvio é aquela questão que chega na tua empresa, um consultor, ele não faz mágica, ele te mostra o óbvio. O óbvio.
O óbvio é tão simples de ver isso. Aproveitando a linha dorsal que o Raul traz, o que nós tínhamos? Nós vamos falar do jogo do Grêmio contra o Bahia, que depois eu quero fazer uma comparação. O que nós tínhamos? Nós temos um ótimo goleiro, mas nós não temos zagueiro. Um goleiro que aos poucos está perdendo aquela confiança. Eu acho que ele está até meio irritado. Começa Não, a entrar. Ele deve estar pensando, onde é que eu me enfiei? Como é que eu não fui embora? Ó, o que tu diz assim, ó? Uma das coisas que nós estamos errando é que a gente está esquecendo que está jogando uma competição diferente. Eu sempre falo a mesma coisa. A Série B, os times se Mas agora o Inter posicionam tem um diferente. especialista ali, que é o André Luiz. E o André Luiz deu um show aqui, quando ele não estava no Inter. Espero que ele continue dando show agora no Inter. Mas assim, ele é auxiliar direto do Guto. Ele diz, olha, se não entenderem o que é a Série B, o Inter não sobe. Isso aqui ele disse em janeiro ou fevereiro. Mas aí tem aquela questão. O Internacional não está entendendo o que é a Série B. Porque se entendesse a Série B, se posicionava diferente. Não ia inventar. O Ceará está machucado? Não está machucado. Não. Então o Ceará tem que jogar. viajou. Tem que jogar na posição dele. O Ceará não. Ele viajou ontem para partida do final de semana porque o Fabinho não vai poder jogar. Como o Fabinho não joga, o Edenilson deve ir para o meio e aí tinha só o Júnior de lateral. Olha, ele viajou ontem. Viajou ontem para completar a delegação. Tinha viajado com a delegação. Tá. A Ele inicial, está não. emendando a delegação. Ok, mas eu não quero me enganar, mas eu acho que ontem eu almocei, no lugar que eu almocei eu vi o Ceará. Mas então foi antes, logo Tá? depois ele Então assim, ó, o que nós temos de concreto em relação a isso? O Internacional não pode, vamos dizer assim, recuar as linhas, mas ele tem que ter uma postura defensiva forte e pensar de que é o seguinte, Uma boa saída. que o ataque dele... Primeiro é aquela coisa antiga, não vamos tomar gol, vamos fazer. Agora a gente faz o gol e parece que a gente fica esperando que tome o empate. Eu vi o jogo do Grêmio contra o Bahia. A diferença. O Bahia, típico time de Série B. Veio para cá com um propósito, veio para empatar com o Grêmio e estava conseguindo. O Grêmio foi competente em todos os ataques, mas a defesa, a linha de defesa do Bahia foi mais competente ainda em defender. O Jorginho armou de uma forma que sempre tinha 5 ou 6 jogadores defendendo. E o Grêmio com volume de jogo para fazer gol. Se eu não me engano, o Grêmio teve 67%, 70% de posse de bola. E não conseguia fazer. No primeiro erro que teve de escanteio, a linha de 6 que o Bahia tinha não marcou o lateral do Grêmio, que é o Cortez. E o Cortez foi lá e fez o gol porque estava vazio. Assim, ó, foi nítido, todos os escanteios eram igual. O Grêmio não conseguia chegar perto. Os zagueiros do Bahia tiravam e naquela chance que teve, foi lá e o Grêmio foi lá e fez. Você acha que é filosofia dos dirigentes, é herança de antigas metodologias de trabalho? Porque o Internacional mudou, não mudando até agora, né? Os erros são os mesmos, as contratações, algumas até podem vir a dar certo, outras que o Inter insistiu tanto não correspondem à expectativa. Marcelo Cirino, até agora. O Internacional quase morreu para contratar esses caras. Jogador normal. Normal, jogador normal. O Nico Lopes alterna bons com maus momentos, às vezes parece que tem personalidade demais, às vezes parece que não tem personalidade nenhuma. E às vezes some do jogo num passo de mágica. Um passo de mágica, erra lances banais, né? Parece que desiste no meio do caminho, encolhe a perna, ou tenta fazer um golaço, ou erra o pé da bola. Né? O Fabinho ficou, e ficou ficando, porque virou titular, porque jogou bem contra o Figueirense num dia em que o Internacional ganhou por causa dos meninos. Quer dizer, mudou o quê? É que a posição... O Fabinho tem uma postura... Eu não vou taxar o rapaz de Série B, não é isso. Mas ele tem uma postura diferente para o campeonato. O que a gente está enxergando... Não, mas pode ali? taxar de Série B que está de vento. Tá? Não, mas assim, ó, o que está se enxergando ali? Ele está fazendo o que tem que ser feito. Ele está cumprindo as tarefas. Olhar para o lado, Dourado, excelente jogador, mas com certeza deve ser o jogador que mais corre no jogo de forma desnecessária. Porque aquela linha de bola que o Inter faz ali na frente, toda vez que pega a bola e dá uma recuada para o Léo Ortiz,
Aquilo ali... Te arrepia. Não, aquilo é um horror, tchê. Tem que jogar a bola para frente. O volante não tem o direito de atrasar a bola. Tem que ter alguém com uma vara e dizer assim, ó, me atrasou a bola, vai levar uma varada. Para a bola ir para frente. O Amarante, tu colocaste uma situação que também, quando eu comentei das premissas e os princípios do futebol, as coisas óbvias e fáceis de constatação e conserto. E dentre essas, também tem a questão da escolha, né, do técnico a respeito dos posicionamentos do jogador dentro do campo. Isso é princípio básico, que tu não pode abrir mão. Entendeu? O técnico tem que ter essa noção que ele lida com um grupo tão heterogêneo que as escolhas dele, ele não pode a todo momento titubear em termos de escalar A ou B para a equipe dele. Não sei se eu consegui me fazer entender a respeito, né, de mais uma coisa que o técnico tem que ter na mão. Isso, ele não pode abrir, franquear para opiniões de fora. Ah, sim. Entendeu? Então, não sei se deu para captar. Agora, tem uma situação seguinte. Deram aos dois técnicos, ao Zago e ao Guto, bastante atacantes. Bastante quantidade. Volume. E até nome. Carlos veio com algum nome do Atlético Mineiro, Cirino já tem algum nome na carreira, Nico Lopes já tem nome de Libertadores da América, o Sacha já fez uma boa Libertadores pelo Inter, tem nome interno, né? E ainda o Inter prescindiu do Brenner, que está indo embora ou não, a verdade é que não está na delegação. Mas agora vai ter que ser integrado em função da lesão do Potker. Do Potker, pois é, ou ele vai para a França. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, parece que daí tem que botar mais gente dali. Né? Não, isso vem, então eu vou explicar melhor o que eu coloquei. Deixa mais claro. Isso acontece o seguinte, é o desequilíbrio. Né? Tu tem jogadores demais numa posição, e o ano passado o Internacional também contratava volante assim, a rodo, chegava de caminhão no Beira-Rio, né? Era volante de centro-médio, tudo que é origem, desde a base, tinha 2, 3 vindo da base, tinha os que vinham de Santa Catarina ali, do Joinville, tinha tudo que é volante, né? E esse ano o Inter focou nos atacantes, talvez tenha sido isso, né? O que tu está dizendo, mudou a diretoria, mas parece que as coisas permanecem. Mas o Inter contrata por atacado para todas as posições. O Inter, quem sabe, seja o time no planeta que mais contrate jogadores. Está com a grana, então. Não, tá com a grana. Então, dinheiro não é problema. Mas assim, ó... Tem a solução. Que Deus te ouça. Tem a rodo lá no Beira-Rio. Sendo objetivo, então, naquele princípio ali que eu queria retomar, acabei não explicando direito. Quando tu começa a ver jogador que sai exausto de campo, correu uma barbaridade, que o dirigente não pode falar nada de mal dele, não, a nossa equipe correu, pegou, então é o D'Alessandro, desgastadíssimo. Quando a preparação física do Inter diz, não, ele é o cara que mais corre, é o cara que puxa a fila. O Dourado corre muito, corre o campo inteiro. Então, alguma coisa está errada também. Porque, voltando lá para trás, alguns treinadores da época diziam o seguinte, quando o sujeito corre demais, ele fica sem sangue no cérebro para ele pensar. Então, ele não consegue acertar passe, não consegue fazer o jogo fluir, porque ele correu errado. Na verdade, correu errado, se desgastou desnecessariamente, sai do jogo exausto e o resultado não foi positivo. Então, uma equipe equilibrada, aí voltando ali as posições, o jogador corre menos. Então, o D'Alessandro, com toda aquela categoria dele, ele não era para estar correndo essa barbaridade. Ele não precisava correr isso. Basta ver, até pouco tempo, o Douglas no Grêmio. É um exemplo de que... O Douglas, uma época, já todo mundo achou, é veterano, não dá mais. Já vai ter que fazer andar, que não tem mais condições. Aí o Renato achou um mecanismo que ele corresse menos, mas com muito melhor rentabilidade para a equipe. Então, de fazer aquilo de melhor ele poderia oferecer. O Internacional teria que ter isso também em relação ao D'Alessandro,
E também há outro jogador, o volante não tem que ficar correndo, tem que ter um equilíbrio nessa parte desse mapa de calor, que hoje todo mundo tem esse aparelho aí. Então, é fácil para ti ver, não, tu correu demais. Bom, mas quantos passos tu deu? Quantos passos certos? Quantos passos errados? Bom, não adianta tu correr essa barbaridade se tu tá te desgastando. Então, correr não significa absolutamente nada. Só correr não é nada. Não. Então tem que correr certo. E assim, ó, aproveitando a deixa, quando tu fala que o D'Alessandro é o jogador que está numa ótima forma física, está correndo, é o que mais se desgasta nos jogos, isso é uma verdade que a gente enxerga. Mas por que o D'Alessandro faz isso? É a má orientação do técnico ou é o D'Alessandro, pela categoria que ele tem, de enxergar as dificuldades? Por que ele volta tanto para buscar a bola exatamente no local onde está o volante? Se você observar o jogo, o D'Alessandro chega um momento do jogo que ele está sempre do lado do Dourado. Mais para o meio, ele joga o Dourado para a esquerda, fica ele mais no meio, joga o Fabinho para outra parte do gramado, do lado direito. O que o D'Alessandro faz? Ele pega a bola. Aí, lá onde ele está, no círculo, do lado da defesa dele, ele tem que lançar a bola. E aí ele vai lançar para quem? Para quem vai lançar? Quando os dois volantes seguram a bola, tanto o primeiro, o segundo volante, interessa o nome que se dá nesse momento para o Dourado e para o Fabinho, eles têm que buscar o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro é o homem que vai armar, é o homem que vai olhar para frente e vai enxergar. O que os nossos volantes fazem? Atrasam para o lateral ou para o zagueiro. Aí a gente começa a suar frio, porque a bola não vai aonde tem que ir. Nesse jogo, por várias vezes a gente viu a mesma coisa. O volante correndo todo o campo, toda a divisa do meio de campo. O Dourado faz isso, ele está correndo excessivamente, ele não está vendo produção. Aí eu pergunto, a grande dúvida, o jogador não tem para quem passar? E a gente nota que ele não tem para quem passar? Os companheiros não estão a contento? Entendeu? E a gente enxerga que realmente os companheiros não estão a contento. O Nico Lopes some do jogo. Faz gol, mas some do jogo. É engraçado porque ele teve uma atividade contra o América no primeiro tempo, intensa assim, porque ele entrou depois e entrou com tesão de guri de 15 anos. Né? Entrou para mostrar. Hoje eu vou resolver o meu problema e eu vou me garantir. Vou mostrar que não podia estar no banco. Depois caiu no mesmo raberrão. Permite uma coisa também, Reca, assim, uma outra coisa que se enxerga no D'Alessandro, tá? Vamos focar no D'Alessandro. O D'Alessandro é o jogador mais, vamos dizer assim, coração que tu vê no Internacional e o jogador que mais está puxando para ele uma responsabilidade, na minha visão, uma responsabilidade que ele não é obrigado a ter. Que não foi ele que colocou o Inter na segunda divisão, mas ele puxa para ele toda aquela carga para tirar o Inter dessa. Isso aí se expressou na eliminação contra o Palmeiras, quando ele chorou, mesmo sabendo que aquela não era a principal competição, mas era a mais glamurosa. Por quê? Porque o Inter podia ser campeão da Copa do Brasil e subir. Uma coisa não é excludente. Não exclui uma outra. Só que aí... Mas tu nota isso no D'Alessandro. Tu nota que ele assumiu um karma que não é dele. E hoje se chega à conclusão que vai fazer falta para o Internacional a Copa do Brasil. Porque aquele enfrentamento que o Inter teve com o Palmeiras, indo à exaustão para tentar eliminar os paulistas e chegando ao 2-0, que era o placar que seria suficiente para o Internacional, o Inter não consegue transportar para a segunda divisão. Parece que aquela coisa do novo desafio, do desafio maior, né, está entranhado no Internacional, que olha no ABC, vamos jogar, mas na hora H nós somos melhores. Né? E não que o Inter esteja desdenhando. Mas não, pelo contrário. Parece que o Internacional relaxa. Porque vai ganhar o natural. Não, o Inter tem que jogar com a corda ao natural, tu via que ia ganhar no jogo do Grêmio contra o Bahia. Tu estava vendo que o Grêmio ia fazer Porque o Grêmio joga sem fazer força? Mas é normal. Agora, o Internacional... Está entrosado, né? Tem um entrosamento. Mas o Inter jogou bem contra o Palmeiras. Porque tinha um desafio maior. Aí foi uma superação, né? Superação, mais vontade, parece. E isso parece que está faltando ao Internacional. O Internacional vai ter isso de vez em quando? Mas uma coisa também eu acho importante, Rec. Por isso que os eu vejo que no Grêmio hoje está... Claro,
A comparação continua. Sim, é Grêmio, mas Inter, são competições completamente diferentes. Ainda que competições diferentes, tu tem assim, os grupos, né? Como o mecanismo dos grupos. Eu também já não... E a gente vai ver qualquer atividade da gente, empresarial, jurídica, grupos de esportes, e aí no futebol. Uma época atrás, tu ter um grande líder era o ideal e era o correto. Um líder mandava, o resto obedecia e tudo funcionava uma maravilha. Agora mudou um pouco essa relação. As pessoas têm uma participação maior em tudo que é atividade. Então, um pouco falando mais de democracia, né? Então, tu tem mais líderes numa equipe de futebol para que comandem junto com a liderança, que é o técnico, o presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol, né? Mas as lideranças hoje de um grupo dentro de campo, do futebol e da equipe, permite que existam mais pessoas fazendo esse papel. Então, eu vejo que no Internacional só tem o D'Alessandro. Ele que manda, ele que faz isso, né, de chamar o torcedor, vamos lá pro campo. Ele que escolhe quem bate pênalti, né, aí tem umas ressalvas, eu acho que... Mas tudo bem, aí... Acho isso fácil, mas então é ele que é o grande líder e todo mundo, e a gente trata assim. O D'Alessandro é o líder da equipe do Inter. Do Grêmio, tu não tem isso. Do Grêmio, tu tem o Michael, tu tem o Léo Moura, tu tem o Jeromel. Então, por quê? Qual é a vantagem de tu ter vários lideranças? Porque ninguém manda. Então, tem mais gente mandando. E tem a gurizada, tem os que estão chegando, tem os introspectivos. Então, é um grupo melhor distribuído nessa coisa da responsabilidade. Contrário senso, no ano passado não tinha nem o D'Alessandro. E o pior é o seguinte... Pode ser que aí que tenha faltado. faltado. O Inter, confesso, eu comentei esse jogo, Inter e São José, no Passo da Areia, e nunca me esqueci da frase do Alex. Era o Daniel Oliveira, o narrador de Daniel, chamei-os. Você ouviu o que disse o Alex? Que a partir de hoje o Inter não tem nenhum líder. Que o Inter vai ter que construir no Alisson a principal liderança. Mas nem perfil tinha. E que já estava de saída. Além do que você citou 5 jogadores de linha do Grêmio. Vão consultar o líder lá atrás, quando o pau está comendo lá no meio do campo? O Inter tem o Danilo, que poderia ser, mas ele tá relegado. Tu vê que ele não está com aquela participação de líder, com a chegada do D'Alessandro. Não, e ele está assustado. Pode ser. E se esperava o ano passado que o Alex assumisse essa função. Não, mas ele mesmo caiu fora. Ele no se momento retirou. que o outro estava se despedindo. Ele no mesmo foi covarde. dia. Ali ele teve uma atitude surpreendente para baixo. Ele disse não. Perdemos o Mas nosso sabe único líder. que tu pode criar lideranças. Tu, como gestor, como dirigente, tu pode delegar enfrentando o teu líder maior, inclusive. Dizendo, esse aqui é o meu líder agora. Tu não precisa dizer, o capitão, essa é uma besteira. Mas até no revezamento de capitão, tu vai forjando novas lideranças. Mas tu pode, ou pelo comportamento, ou pela qualidade técnica. O capitão do Inter vai ser o Dourado contra o Santa Cruz. Mas então tu já tem que ir. Eu acho que vai ser o Danilo. A ordem é o D'Alessandro, Danilo e Dourado. É que nem na ordem de pênalti. A ordem de pênalti que eu sei é o D'Alessandro, o Potker e o Cirilo. Seria essa a ordem. Mas quiseram treinar contra o Náutico. Era para definir a ordem ali. Não está ali. faltando gol para o Inter, está faltando vitória para chegar na 4ª colocação. E se fosse gol? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, feriado. O Grêmio joga daqui a pouquinho contra o Fluminense. A gente sai daqui, ainda vai dar tempo de ver o jogo do Grêmio. Empate amigo serve ou o Fluminense virou freguês, Raul? É freguês, né? Não, tô falando... O freguês sempre tem razão. Eu primeiro falo como torcedor, daí depois eu dou uma pensada no assunto. Mas esse ano dá, né? Não, dá. O Grêmio encaixou contra o Fluminense, né? A forma de jogar e, claro, como eu disse, se o Grêmio conseguir colocar em campo aquela equipe bem estruturada, bem equilibrada,
e deixar de lado para um jogo que tenha que entrar um pouco mais fechado, né? Aquela equipe embolada no meio-campo, né? Muitas vezes flui até um jogo lateralizado, de toques, de jogos curtos, encurtados, mas viu, e a gente acompanha e sabe, que o melhor modelo do Grêmio é o modelo com um homem na frente de referência. Hoje o Lucas Barrios, né? Porque ele faz todos o lado direito, o lado esquerdo do Grêmio, e inclusive os jogadores de meio, jogar com mais facilidade, porque tem aquela referência ali. Então, é um equilíbrio, né? Então, não sei, claro, o Renato, ele tenta ganhar o grupo, recuperar os que estavam fora por lesão, titulares até pouco tempo, que são líderes também da equipe. Né? Então ele quer um jeito de colocar, mas tomara que não se atrapalhe, porque o Bolanhos, e escolha o melhor para o Grêmio, né? Ele está com crédito, né? Então a escolha que ele fizer a gente torce que dê certo, mas a gente tenha também a plena noção que o futebol tem algumas coisas que não tem como tu ficar mexendo muito na receita, né? Que daqui a pouco desanda, né? O Bolanhos, por exemplo, pediu para não ir ao Rio de Janeiro, porque tem que se readaptar à forma física, recuperar a forma física. E eu até comentei hoje ao meio-dia, se a gente levar em conta a biografia do Bolanhos e o histórico, ele já tinha feito isso dentro do próprio Grêmio, mas o cara fica meio estranho. Pô, o cara não quer ir, será que ele não está aceitando a reserva? Não, mas a outra vez ficou no banco e tudo mais, entrou, fez gols. Eu acho que já está em andamento um novo Bolanhos. Teve um momento que ele andava se acabrunhando com as situações, depois ele se recuperou bem, voltou a fazer gols, e acho que agora ele vai ter que recuperar o terreno perdido, né? Mas eu até entendo hoje a situação do Bolanhos, desde que não vaze algum interesse de um outro clube. De outra coisa, né? Que não seja só a recuperação. Mas eu vou torcer pro Abel, ver se o Abel consegue ganhar, mas falando como torcedor, eu vou dar o meu voto pro Abel. Mas aquela mexida que o Renato fez contra o Bahia, botando o Fernandinho, botando o Everton, ele viu o jogo, ele fez a mudança e aonde saiu o gol. Não tinha outra opção. Não, mas ele conseguiu fazer a mudança dar certo. E isso é uma coisa importante. O Renato, quando muda bem. E, na minha opinião, o Fluminense é freguês do Grêmio. O Grêmio vai ganhar. Eu tenho certeza que vai ganhar. Mesmo torcendo contra, ele ganha esse jogo. O Fluminense, ainda, mesmo que a gente não queira, é um time em formação. Porque mudou tudo do ano passado. Tudo. E as confusões que tiveram essa semana, de alguns jogadores reclamando de alguma coisa do Abel, ocorreram algumas fofocas que isso vai influenciar ainda de forma negativa para o Fluminense. Vai dar mais chance para o Grêmio. Mas o Richarlison está de volta em função de ter sido perdoado, porque ficou flertando com o Palmeiras, tendo contrato com o Fluminense. Voltando ao Internacional, Amarante. Vamos lá. O Guto era o técnico dos teus sonhos. Você lamenta que o Internacional não tenha ido direto ao Abel, por exemplo, que sempre disse, para mim especialmente, que ele treinaria sim o Internacional, ficou magoado com a direção do Internacional. Eu perguntei, inclusive, para o presidente Marcelo Medeiros, por que não, pelo menos, contataram com o Abel para dizer, nós não queremos, para deixar esse troço aberto. Em aberto, porque, vai que precisa logo ali. Foi o que o Inter fez com o Mano Menezes. O Inter disse que o Mano não servia. Pô, acabou com o cara. Mas não foi o Inter que disse, né? Mas quem é que manda? Os mandatários que dizem as bobagens. Não, mas o Abel aconteceu a mesma coisa. E o que o Marcelo respondeu? O Marcelo não contatou, disse, agora já estava o Zago contratado. Nós vamos recuperar, nós vamos conversar com ele agora. Agora já é tarde, né? Mas deixa a porta aberta. Olha, nós vamos fazer uma experiência, Abel. Mas a gente não sabe como é que é o futebol e tal. Nós gostamos de ti. Tá, mas até porque em determinado momento o Abel ficou esperando entre Inter e Fluminense, né? Mas isso a imprensa que fala. Realmente isso aconteceu? O Marcelo respondeu que isso aconteceu? Respondeu que o Inter preferiu o Zago. Não, em que momento que não contratou o Abel. E não contratou. Agora nós vamos falar com o Abel. Não, só um pouquinho, deixa eu entender. A resposta do Marcelo foi que ele preferiu o Zago do que o Abel. Que ele não conversou com o Abel em momento algum e faria uma conversa posterior, quando o Abel já estava no Fluminense, o Zago contratado, para acertar parar arestas. Eu falei com o Abel, disse, e te convidaram, Abel? Em momento algum. Quando vinham ao Rio de Janeiro, ficavam na minha casa, eles saíam para jantar e tal, e agora nem falaram mais comigo.
Esse posicionamento é uma coisa diferente. Eu te digo assim, eu sei da relação que o Marcelo Medeiros e que o Roberto Melo têm com o Abel. Eu imaginava que ele tinha sido contactado. Não tenho isso como surpresa. Não foi contratado. Mas o Zago... Se tivesse contratado, tinham acertado a contratação. O Zago, quando foi contratado, foi a grande surpresa aqui, com Juventude, subindo da C para B do brasileiro. Então, acho que se apostou, os dirigentes do Inter, vamos fazer. Que de vez em quando dá certo, O Grêmio já apostou no Tite, no Filipão, no meio Celso Rotti, tudo foram apostas do interior que deram certo. Agora, claro, tem tantas outras que não deram certo. Tu trouxe do interior. Nem vamos falar nessa parte, pula. O que tem que ficar claro é o seguinte, o momento do Internacional é um momento difícil. Tá? Acredito que todos que estão na direção do Inter hoje estão muito mais preocupados do que a gente, que eles têm que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. A sorte, eles precisam de muita sorte para acertar. Eu não vejo assim qual seria o técnico ideal para o Inter. Hoje, na condição que eu estou hoje, para mim o técnico ideal do Inter é o que está aí. Eu tenho que torcer que o Guto dê certo. Pois é. E não tem outra condição. Agora, Amarante, não me aperta. Deixa eu tentar entender um negócio que está me deixando encasquetado. O Guto é uma das crias tantas do Fernando Carvalho. E todos nós sabemos da importância do Fernando Carvalho, todos nós sabemos que todos os afiliados do Fernando Carvalho trabalharam ou vão trabalhar no Internacional. O Guto já é a segunda vez, o Lisca trabalhou 2 vezes também, uma como interino e auxiliar do Guto, e depois agora como técnico para terminar o ano. O Abel já treinou várias vezes no Internacional. Então, todos os diletos de Fernando Carvalho ou trabalharam, ou vão trabalhar no Internacional, ou voltarão no Internacional, mesmo com o Fernando tendo ajudado o Internacional a cair para a Série B. O time de Fernando Carvalho jamais terá 3 atacantes. O vice de futebol também é afiliado do Fernando Carvalho e despacha com o Fernando Carvalho, nós sabemos. E é afiliado mesmo. O Fernando Carvalho é padrinho de casamento dele. E o Guto bota 3 atacantes em campo. Fernando Carvalho estaria usando a imprensa para dizer que está tudo errado, que isso aí é um perigo, que isso aí não vai fluir, que não sei o quê. Para quem conhece a aldeia sabe que é mais ou menos assim. É essa cadeia, como é que se diz, a teia. Bom, é um negócio bem definido já pela história. Daqui a pouco eu vou me lembrar o que eu quero dizer, a palavra. A palavra certa. Mas o que tem no Guto Ferreira promissor, sendo esse novo Guto? Porque é o mesmo time do Zago, com 3 atacantes, ora com 3 centro-médios, é a mesma coisa, com improvisações. Eu não tô entendendo essa mecânica. Tu consegue decifrar? Eu não consigo decifrar isso, não consigo Guto decifrar... é a cabeça de Fernando Carvalho ou não é a cabeça? Eu não consigo decifrar os jogadores como Meio estão... que enrolei aqui, mas acho que não, tu enrolou e eu vou te responder enrolando. Ele me enrolou. Ele te enrolou na pergunta e tu enrolou na resposta. É o feriado. Foram 3 blocos para explicar. É o seguinte, foi o almoço de hoje, que deve ter sido muito regado a vinho, coisa parecida. Eu te digo assim, tem muita coisa no Inter que tu não consegue entender. A principal nesse momento, eu não consigo entender como é que o Inter está jogando do jeito que está jogando. É uma coisa assim, parece vamos dizer assim, aspas, um trabalho feito contra o Inter. É isso que tu enxerga. O Guto já pediu tempo. Está invicto, hein? 8-12 ele ganhou. Mas ele precisa de tempo e ele tomou algumas atitudes, que eu vou dizer assim, difíceis de tomar, de afastar 8, 9 jogadores para fazer treinamento separado, naquele jogo que o Internacional... E deu 2 vitórias seguidas. Sim. Então, assim, em relação ao Fernando Carvalho, eu não tenho nada para falar, porque o ano passado, quando ele convidou todos os movimentos políticos para se reunir numa força na tal da SOAT, ele disse que me ligou e eu não atendi. Então, eu estou livre dessa. Só posso te dizer isso. Ele te ligou e tu não atendeu? Disse que me ligou e disse que eu não atendi. Depois que inventaram o celular, essa desculpa mais esfarrapada. Então, eu te digo assim, ele não quis falar contigo. Hoje, o que nós temos que fazer, hoje bem claro, é focar no Internacional para voltar para a primeira divisão.
E isso e nós precisamos, todos que estão envolvidos de alguma forma com o Inter, tem que pensar nisso. Por isso que eu te digo, o Guto tem que dar certo. E as atitudes... E eu concordo plenamente com uma coisa. Tem que jogar contra os atacantes. O Internacional tem que jogar para ganhar. O Internacional está jogando, e alguns já me massacraram por causa disso que eu disse, o Internacional está jogando com times inferiores a ele. E isso não é soberba, isso é a realidade. Só que o Internacional tem que se mostrar melhor. E não está se mostrando. Mas aí é o seguinte, eu até concordaria contigo e concordo. E melhorou em relação à concepção do jogo contra o Náutico. Melhorou, olha só o que eu vou dizer, contra o América. Por quê? Porque pelo menos o perfil de lado, Carlos na esquerda, o Cirino na direita, é melhor do que colocar o Potker num lado e o Nico do outro. Exatamente. Por quê? Porque se não tem vitalidade de voltar, não vão voltar, não vão ser abnegados para voltar, nem estão procurando um lugar ao sol. Um vem cantado em prosa e verso do Uruguai, e o outro é goleador do Campeonato Brasileiro, goleador do Campeonato Paulista e craque do Campeonato Paulista. Então tu não vai submeter esses caras a correr atrás de lateral, ou a ajudar a lateral, ou na recomposição. Sim, mas tu falaste no Nico Lopes de um lado e no Cirino do outro. Cirino de um lado e Carlos do outro. Aí tá, melhora a concepção. Agora, se os caras sabem fazer e se tem categoria para jogar com a camisa do Internacional, são outros 500. Porque o Cirino e o Carlos, até agora, são arremedos. Pode até dizer, o Inter é melhor do que os outros, o Inter tem condições de jogar com 3 atacantes, desde que tenha alguma efetividade. O que se vê no Carlos? Jogador válido. Essa observação não tem nada a ver com soberba. Essa é uma questão lógica. O Raul pode ajudar e dizer: o Internacional é o melhor de todos os times da Série B. Ou tem que ser. Só que tem que mostrar isso em campo. Não ficar na teoria. Tá, e por que não pode ser, então, o esquema 4-1-4-1, que é o esquema do Tite, quando ele tem só um bom marcador, que é o caso do Inter? Mas a história... E o Inter, sabe onde é que o Inter se ferrou nessa concepção, nessa entrada do Guto? Na ida do Felipe Gutierrez para a seleção, porque nós não sabemos o tamanho do Felipe Gutierrez. Quem disser que sabe é mentira. Não sabe. Não sabe. Nem o Arangues que indicou, nem o próprio Felipe Gutierrez sabe o tamanho que ele tem. Ele jogou bem contra o Palmeiras, depois em outros jogos ele foi apático, nos outros ele errou todos os passes. Né? Então, mas aí o Inter só tinha o Fabinho. E o Edenilson ainda, que poderia ser o parceiro do Dourado para dar uma atenuada na meia cancha, foi para a lateral. Quer dizer, então é difícil. Mas aí é problema de concepção de grupo, né, Rec? Porque o Inter montou o grupo com essas características. O Inter não joga com mais armadores porque não tem, dispensou todo mundo. E o Inter tem que jogar com as peças que tem. Lateral é lateral. Pronto. O Inter tem 5 laterais no grupo e improvisa um. E o Inter tem um fenômeno que eu também observei aí agora, quando terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. A maioria dos jogadores que foram considerados dispensáveis, né? Aliás, a maioria não, todos praticamente. Todos estão jogando na A. Todos estão jogando na A. Os que titulares. E titular. Então é um fenômeno, né? Raul... Tá, não estão tão bem, né? A partir do Paulão, não vai. Tá vendo? Não, assim, ó, podem falar do Paulão que fala do Paulão. Mas o Paulão, hoje... O Paulão faz falta pro Inter. Diziam que o Paulão era o problema da zaga do Inter. Ele saiu, a zaga do Inter segue tomando gol todo jogo. Eu vou dizer uma palavra que até é uma palavra xarope, que falta no Internacional. Paulão tem empuxe. O Internacional não tem empuxe. É bola para cá, é bola para lá. Às vezes, uma chegada junto, ou uma dividida na meia cancha, ou um esparrame... que o Paulão fazia. O que fizeram com o D'Alessandro? É pior ainda. Não, mas o que fizeram com o D'Alessandro? Encostavam todas nele. O América encostou todas, sempre tinha um jogador dando uma cutucada no D'Alessandro. Eu estou até surpreso que o D'Alessandro não está brigando, porque ele está levando uma encostadinha forte em todos os jogos. Vamos fazer um intervalo e vou lançar um desafio. Qual o Inter ideal sem o Felipe Gutierrez? E sem o Potker agora, né? Exato. E considerando o Brenner. Eu considero o Brenner.
porque o Brenner não saiu. O William, vamos deixar fora. Tá? Porque aí é o seguinte, outra coisa que vai acontecer, né? E aí é pau na imprensa. Se der certo, Loas acertou, é o cara. Se der errado, é assim, ó, elogio e pau, elogio e pau. Elogio por medo da torcida, medo de perder a audiência, medo de ter que morder a língua, tá? E crítica, porque se perder tem que tomar pau, porque daí fica ao lado da torcida. Já voltamos. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Zago Radiadores, 55 anos. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br para saber mais. Vende radiadores para todo o Brasil. Está pensando em negociar o seu carro ligeirinho? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. O telefone da Rispoli, do seu Pedro, do José, 3336-1818. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações um amplo mix de produtos. São charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bótons e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição. No térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 3224-8000. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. priorilocacões.com.br para saber mais. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 3104-4151. jrchurrasqueiras.com.br. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados e antecipe-se à inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group,
a certeza do melhor negócio e, dizendo que me assistiu aqui, ou no preliminar, ou no cadeira cativa, ainda vai ganhar um mimo, um champanhe da melhor qualidade, né? Para saborear aí com os familiares. E chegando lá, diz, ó, estava vendo o REC lá, ele disse que é para eu falar que vou ganhar o mimo, vai ganhar o mimo. Lá na Liberdade. 721, né? 721. O sorriso transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então volte a sorrir com a Oralsim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Ligue 3076 e agende a sua avaliação. Ou WhatsApp 99951 4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha. Responsável técnico, Dr. Charles Yark, EPAO 3523. Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Agora eu vou falar desse produto que não pode faltar mais em casa alguma de qualquer gaúcho. Porque gaúcho gosta de comer coisa gorda, né? Gosta de esbanjar na comida, gosta de colocar um monte de azeite, achando que vai durar 400 anos. Não, não, não. Vai pro saco também. Ou cuida da saúde ou timblim. Então, tá aí a saída. Frigigold, 4003-4220. Até porque eu tenho certeza que na hora do churrasco você vai se esbaldar mesmo e vai esquecer do que o médico disse. Então, no dia a dia, Frigigold. Chega de óleo. Não é o óleo que dá sabor à comida, é o tempero que dá sabor à comida. O óleo vai te causar danos colaterais e vai te custar. Faz um cálculo de quanto é que você vai pagar por 10 anos consumindo azeite. Quer dizer, vai economizar esse dinheiro, porque com a Frigigold você não precisa utilizar óleo. Outra, vai economizar em material de limpeza também, porque só um simples papel toalha está feito o serviço, já limpa ou a frigideira ou a panela Frigigold. E mais, vai melhorar o colesterol. E aí vai poder até dar aquele migué de vez em quando. Hoje eu vou esbaldar um pouquinho no churrasco. Então, Frigigold no dia a dia, ao meio-dia, à noite, para fazer uma bisteca de porco, por exemplo, já tem o líquido natural, já tem a graxa natural. Você vai meter mais azeite para estragar a carne, por exemplo. Um peixe, que já tem aquele líquido natural, que o peixe fica bem ajustadinho na Frigigold. Você vai meter azeite em cima, além de dar fedor na cozinha. Confira mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ligar. Frigigold, 4003-4220. Esta é a pedida. O Inter foi punido, né, e tomou um caminhão de dinheiro, mas não perdeu a vaga na Série B como se esperava. Obviamente que o procurador do STJD vai recorrer, o Internacional está recorrendo também, porque achou a multa meio salgada. Teria prescrito prazo, no entender de alguns, no entender de outros não, porque houve suspensão para a análise a posteriori, essas coisas todas. Como é que você viu esta situação? O presidente Vitório Pífaro tomou um 55 dias. 555. E 90 mil de multa. Olha, eu vou te dizer o seguinte, quando eu ouvi o voto do relator, eu fiquei com vergonha do voto do relator, porque ele foi pesado no relato que ele fez,
Mas quando ele falou da grandiosidade do Internacional, relembrando os jogadores que o Internacional teve e dizendo que o Internacional não teve condições, não teve competência para formar um time à altura do nome do Internacional, aquilo ali me deixou... Sabe, eu estava com raiva do relator e ali ele fez com que eu amenizasse a raiva dele e disse assim, realmente, o Internacional mereceu o que fez o ano passado, ou o Internacional não, a gestão do ano passado, o que fez com o Inter, colocou o Inter onde o Inter está hoje. Então, com isso, eu te digo assim, ó, tinha que parar com esse assunto. Eu não acho a punição... Você não perdoa nem Fernando Carvalho? Eu não perdoo ninguém que estava o ano passado. E vou dizer assim, ó, e eu tenho muitos amigos que estavam o ano passado. Mas é que uma coisa que tu não pode ter assim, tu pode manter as tuas relações de amizade, mas tu não pode esquecer aquilo que tu sofreu. Eu não me sinto bem com essa situação. Vi no julgamento que o julgamento tem 2 advogados envolvidos, Daniel Cravo e o Rogério Pastor, são 2 advogados extremamente competentes. Eles usaram o material que passaram para eles e o que eles passaram foi a verdade do que eles achavam que era verdade. Se o material foi alterado antes, coisa e tal, não tinha como eles saberem, eu não entro nesse mérito. Eu entro no mérito seguinte, nós perdemos no campo. Nós estamos hoje disputando para voltar para a Série A. A punição do valor de 720 mil reais em relação ao orçamento do Inter, proporcionalmente é insignificante. Mas é um monte de dinheiro. Ficou aliviado? Eu fiquei aliviado porque acabou essa conversa. Agora o que nós temos que... Pode recorrer, tanto o procurador quanto o Internacional. Não, mas recurso é sempre possível. Mas eu digo assim... Não, vai perdendo o pleno. Para mim, o assunto está encerrado. E o Inter tem que dar como encerrado esse assunto e pensar o quê? A partir de agora tem que pensar em voltar para a Série A. O pleno não são 11 que votam? Não, 11 ou 12? O pleno são... 11, acho. São 11. 11 ou 9, não estou recordando. Acho que são 11. Tá? Então já ganhou o Internacional, sabe por quê? Ah. Porque o Décio Neuhaus é um dos auditores. Se está 5-0, já está 6. E eu não estou dizendo que o Décio já está... Não, já está encaminhando o voto. Não, já está encaminhando. Tá, mas já estou Rec, votando por ele. Sabe por quê? Porque ele foi favorável ao Internacional lá atrás, no caso, Vitor Ramos. Mas é um caso diferente. Que o Vitória tinha perdido, tinha que perder os pontos mesmo. Mas um caso esse foi um fato importante. Não se discutiu aquilo. O fato em si não se discutiu. Mérito, né? O mérito não foi. Tá, nós estamos tão... O mérito do Inter não teve direito de O julgamento foi igual... discutir lá na FIFA. E não pôde discutir Tribunal lá. Superior Eleitoral agiu igual ao nosso STJD. O que tu tem assim? Ó, o mérito da discussão é do quê? O jogador teve a sua transferência feita de acordo com a FIFA? Não teve. E ficou assim. O procurador-geral lá arquivou e deu. Agora, dentro de umas tem que ganhar dentro do campo mesmo. Né? Não, não foi um escândalo que o Vitória fez, aquele troço de uma roubalheira, como foi em 2005 e tal, que fica aquele sentimento de... Não, é que vinha desde o Campeonato Baiano. O Vitória ia pagar por um equívoco dele. Né? Mas em 2005, por exemplo, o Internacional foi roubado. Como a Chapecoense pagou por um equívoco seu na Libertadores. Agora, Rec, uma coisa que tem que ficar clara nisso é o seguinte, ó, a CBF está demonstrando que ela não tem condições de organizar um campeonato brasileiro. O STJD não tem condições de fazer, às vezes, de justiça, porque não faz a justiça, do mesmo modo que os órgãos superiores da justiça comum também não estão fazendo justiça. Então parece hoje em dia assim, que a gente está numa situação de crise existencial. É uma crise jurídica que temos no Brasil. O Internacional foi punido, ok? Pelo menos para mim é o seguinte, ó, acabou a confusão. Não vou mais falar nisso. Mas que o jogador estava irregular, estava. Porque o jogador não pertencia ao Palmeiras, o jogador pertencia ao Monterrey e a FIFA não foi comunicada. Agora, o presidente da CBF não pode sair do Brasil. A FIFA é um escândalo um atrás do outro. O que a gente espera disso? Amarete, mas o que a gente que milita nessa área, aí, né, da área do direito, vamos fazer aí 19 anos, o que a gente mais discute, e muitas vezes as pessoas que não são do ramo acabam por ficarem perplexas em relação a isso. Muitas vezes um juiz julga a formalidade, ou se discute num processo muito mais a formalidade ou o texto de lei do que propriamente os fatos.
Ainda que o direito diga que as partes apresentam os fatos e o juiz dá o direito, né? Mas muitas vezes a maneira que tu apresenta os fatos embreta o juiz, ele fica adstrito ao que diz a lei e acaba nem entrando muito nos fatos e julga com a formalidade e acaba o assunto nem sendo resolvido e as pessoas acabam ficando perplexas. Pô, vem cá, mas eu tinha razão a isto, isso aqui está claro, está objetivo. Ah, não, mas aqui falava a respeito de um prazo, a respeito de um documento, a forma que esse documento foi colocado no processo deu uma ilicitude a essa prova, portanto não é válida, portanto o teu fato está morto. Mas... Então isso é muito difícil, a gente que milita isso também fica... Os nossos tribunais, como tu disse, eles estão passando por um momento muito crítico em relação a isso, porque a realidade muitas vezes não são traduzidas, a vida das pessoas, e outras coisas tão importantes quanto isso. Aí tu vai falar de gente que vai buscar alguma discussão de imóvel, de desapropriação, alguma coisa em relação a medicamento que o Estado não fornece. Daí o juiz diz que não, o Estado tem que dar o medicamento. O Estado não dá, não tem dinheiro, fica por isso mesmo. Ou que ganha do Estado um precatório, um direito de relação a alguma indenização decorrente de trabalho, não tem reposto isso e fica por isso mesmo. Então são coisas. O último julgamento político agora lá do TSE, fica todo mundo, vem cá, mas o principal, que existiam as provas dos desvios e das propinas e isso não foi suficiente para julgar o caso? Não, porque não estava. Então, o TSE definiu que Caixa 2 não é ilegal e definiu que propina pode estar no Caixa 2. Caixa 1, Caixa 2... Tem que estar no processo desde o início. Se não tiver no processo, o caso do Internacional não é existe. uma coisa assim extremamente... Era outro objeto quando começou. Eu nunca vi o relator, quando ele iniciou o relato dele, ele falava claramente sobre a forma como o Internacional deveria ter pego o e-mail e dito que aquele e-mail não era um e-mail oficial, que esse e-mail era... Aquilo ali não existe. O Internacional recebeu um documento e levou adiante o documento que recebeu. Mas aí o que aconteceu? Cabe ao órgão dizer que o documento é válido, não. Agora tu vai punir o clube em função disso. Uma coisa só. E não avisaram o Inter, segundo o advogado hoje, o doutor Gustavo Jurgen, vice-presidente do Internacional. Ontem, no nosso preliminar, ele disse o seguinte, que assim como o Internacional foi julgado por ser falso, eles podiam ter dito na época que não iam aceitar o documento por ser falso. Mas é uma preliminar. Faltou naquele momento a definição. Eles queriam era uma defesa. Foi guardado esse documento. Isso tudo não é a teoria da conspiração. Mas tudo isso foi guardado no momento certo. Se a FIFA não der a vida para o Inter, foi um condicionamento. Então, o que é vergonhoso é essa forma. Se o Inter tivesse ganho na FIFA, eles iam rebaixar por causa o documento. Rebaixaram o documento. Mas é bem fácil. Eu indefiro a prova tal, como juiz, e digo o seguinte, está indeferida a prova, eu abro o prazo para outra parte dizer qual é a legalidade dessa prova, da onde que veio. Não, ficaram com a carta na manga para um belo dia fazer. Isso não é justiça. A justiça esportiva nunca existiu. Teve um jogador agora mesmo, no intervalo, tu estava comentando, mas estava comentando, que foi punido por agressão ao juiz há 1 ano e 35 dias. Aí tu começa a ver as formas que são. Uma punição no juiz de futebol e as punições em relação aos jogadores são por partidas. Esse menino vai ficar 1 ano sem poder trabalhar. Então, tem que haver um meio termo nisso. Entendeu? Tem que se enxergar, tem que haver uma reforma e uma coisa clara. A CBF não é clara. Por quê? Porque o seu presidente não pode sair do país. Olha o absurdo. Agora tu pega o presidente da República, tem a sua campanha validada, mas o mérito não foi discutido. Tem delações em relação a ele e nós temos um presidente da República que tem dúvidas sobre ele, nós temos um presidente da CBF que tem dúvidas em relação a eles. E nós fazemos o quê? O que o auditor, relator ontem fez, ele disse o seguinte, nós avisamos o presidente. E ainda assim... Por duas ocasiões. Por duas ocasiões. Ele foi avisado. Assim,
Ele quis usar os documentos. A única coisa que eu poderia dizer, claro que falar depois, Sim, depois dos dos fatos aí fica até injusto, né? Tu relatar. A única coisa que poderia ter em relação a qualquer documento, sempre documento que consta assinatura, que tem um conteúdo, ou mesmo oriundo dos meios eletrônicos, o único, eu acho que cuidado que dá para se ter, isso serve de lição, o caso do jornal vai servir de lição para advogados, para dirigentes. É o exemplo para a sequência. O cuidado maior que se tem que ter com esse tipo de situação é que tu, antes de apresentar esse documento para dizer que ele tem uma validade, tu também pode, se tu tiver condições, às vezes até financeiras, tu também pode prescindir de uma perícia para saber da veracidade do documento. Inclusive de gravações, o que está muito na moda também, gravação, né? Via WhatsApp, ou um grava a conversa com o outro sem autorização. Então, até esses instrumentos que tu consegue colher alguma coisa, tu também tem que certificar da origem. Se o interlocutor autoriza e ratifica... Perde prazo, perde tudo. Mas tu tem que ter esse cuidado, sob pena de tu não ter uma boa causa. Sabe o que salvou o Internacional? Não ter uma boa causa. Foi o representante do jogador dizer que foi ele que produziu os e-mails. Ele que adulterou. Porque senão iam achar que o Inter tinha adulterado e ia ficar o dito pelo não dito, porque não iam tirar o Inter da competição. Mas é só uma pergunta, o Inter chegou a pedir uma perícia nesse documento? Não. Não, Pediu antes de usar, não. Quem fez a perícia foi patrocinado Não, pela própria CBF. Unilateral, né? Unilateral. Casualmente, um perito, aspas, vinculado ao presidente da CBF. Não, mas o Inter pediu também... O Inter, posteriormente, nesse inquérito, pediu perícia e apresentou também a sua perícia. Até um que conhecidíssimo, foi citado pelo auditor. Um perito? Porque uma contraprova poderia municiar aquilo que o Internacional alega que não tinha. A apresentação do documento original, né? Então, quer dizer, para te fazer uma perícia, ele tem que ter o documento original e o documento alterado. No e-mail é complicado. Hoje, com a modernidade e os meios de transmissão de petições, hoje é tudo quase tudo na forma eletrônica, fica muito difícil de tu saber se o documento vai mais na fé de encaminhamento. E hoje, quando tu encaminha uma petição, se tu junta documento, tu sabe que a outra parte pode pedir alguma coisa em relação às peças que estão ali. Mas eu digo assim, para encerrar de vez a conversa, passou. Do mesmo modo que nós já estamos na segunda divisão, não tem como mudar isso. Para de mexer. Para de mexer e vamos para a vida para frente. Meu avô dizia, quanto mais mexe, mais fede. Mais vai feder. Aquela coisa que vocês sabem que é. Já voltamos. Estamos de volta com o último segmento do Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem Grêmio e Fluminense. O Internacional joga no sábado, 4h30 da tarde, contra o Santa Cruz em Recife. O Internacional sem Fabinho. O Internacional sem D'Alessandro. E o Internacional sem Potker. E nós provocamos antes aí os nossos convidados. Nós, que eu digo, o programa provocou. Foi tu mesmo. Foi tu mesmo. O nosso boleiro, o Argel, é um que diz, nós fizemos, né? Tu tá bem boleiro. Mas aí é o seguinte, provocamos para ver qual era a escalação ideal do Internacional. Sem o Potker, porque agora vai ficar um tempinho fora, sem o Felipe Gutierrez, que está na seleção. E sem o D'Alessandro, que não pode jogar? Não, o D'Alessandro não. O D'Alessandro tá. Eu estou dizendo para a sequência do campeonato. O Inter ideal. Porque o Felipe Gutierrez ainda falta 20 dias para voltar. 20 e poucos dias. O Potker vai demorar 15, 20 dias para voltar. E é isso. Eu vou me atrever a falar sobre o jogo de sábado agora, o próximo. Isso. Vou dizer assim, sai o Fabinho, vai ter que botar o Charles. Mesmo Mas aí ficou o Edenilson na lateral. Não. Só um pouquinho. Põe na lateral direita o Ceará. Ceará na lateral direita. Viajou. Tá? E tu colocas no lugar do Potker, coloca o Brenner, que não tá.
Não sei se vai, senão não vai ser chamado. Porque o Internacional precisa de uma referência na área. Esses jogos fora, se o Inter não tiver uma referência, o Internacional acaba fazendo o quê? Libera muito o adversário. Ele traz todo o adversário para ele. E uma coisa que eu esqueci de falar foi em relação ao D'Alessandro, que é a sequência de falar em relação a ele. O D'Alessandro tem um marcador constante em toda a partida. E quando ele desce para fazer aquela de meia, o que o D'Alessandro faz? Ele traz o marcador dele. Pode ver, ele nunca está sozinho e sempre tem dois em volta dele. Um dando bote e o outro esperando para fazer. Tentam anular o D'Alessandro. Para não ficar no ar essa dúvida, foram ontem, para encontrar a delegação, Brenner, Ceará e Robertson. Brenner, Ceará e Robertson. Tá, então, para mim, tem que jogar o Ceará, tem que jogar o Brenner. E não joga o Fabinho, não joga o Potter e não joga o D'Alessandro. E aí no D'Alessandro eu deixaria Não, eu não posso tirar tá com o Fabinho junto, tem que tirar dois volantes. Eu traria o Edenilson para a função do lado do... Mas tu falou em Charles? Não, mas aí tira o Charles. Então fica Danilo Fernandes, Ceará... Tem o Júnior também, que está na delegação. Tem o Júnior que seria... mas o Júnior eu gostaria que ele jogasse com o D'Alessandro. Junto com o D'Alessandro, para o D'Alessandro dar suporte para ele. O Júnior, teoricamente, está um pouco à frente do Ceará, porque ele já foi no primeiro jogo e o Ceará só foi agora. Mas fora de casa, não sei. O velho, de repente... Tem Danilo Silva, Ortiz. Léo Ortiz. E o Wendel. O Wendel. Esse Dourado. Edenilson. E aí? Fala um pouquinho. Falta o substituto do D'Alessandro. Robertson? Não, põe esse menino aí, o Jean. Juan. Mas acho que é o que vai ser. Tá? Aí ficaria, mesmo contra a tua vontade, ficaria com o Carlos ainda e o Brenner. E o Cirino do outro lado, ou o Nico. Não, o Nico não, botava você... Tirava o Nico. Mas o Carlos está abaixo da crítica. Bom, mas... será que o Robertson não pode fazer essa função no lugar do Carlos? Eu ainda fico com o Carlos porque o Carlos tem fome de gol. E o Inter precisa fazer gol. Ele vai ter que matar essa fome aí. Não, tem que fazer, mas ele precisa. E ele e o Brenner junto muda porque o time vai ser ofensivo. E o Inter precisa fazer gol. Precisa fazer mais gol porque está tomando muito. Tá, mas o Inter ideal. Danilo... Quem é o lateral direito? Cláudio Vinck? Eu não tenho visto o Vinck, eu tenho ouvido o Vinck. E eu tenho a memória do Vinck que eu não gostava. Mas tinha uma memória boa daquele Grenal de 2-0. Não, mas aquilo ali, a gente não pode botar um jogador em função do Grenal, porque Grenal, todo mundo quer ganhar. Mas tem tanta naba aí que joga. O Fabinho tá aí. Mas assim, eu pensaria no Júnior, no ideal, com o D'Alessandro para fazer aquela jogada da direita. Os dois zagueiros quais? Os dois zagueiros. Hernando, não? Não. Joga a camisa para cima. Não, pegaria o Klaus e o Cuesta. Mesmo os dois sendo Mas o Klaus não estreou ainda, né? Jogou na Série A, na Série B não. Na Série B, tá lá. Jogou no Gauchão. E na esquerda, Carlinhos ou Wendel? Eu botava Carlinhos. Ficou um Carlinhos. Então podia ser agora já lá. Ô, Rec, eu só tenho... Mas é que a minha mudança não é a mudança do Guto. Eu tô pensando que o Guto vai fazer sábado. No time do Inter só ia mexer em duas peças. Tirava o Danilo e o Carlinhos. O D'Alessandro já tá fora e o Potker também, pra mim. Só quer tirar. O Danilo, o goleiro. O Danilo, o goleiro, o Carlinhos, não deixa voltar, o Potker e o D'Alessandro. Eu, pra mim, vejo as principais figuras do Inter. O Dourado tu deixaria? Não, o Dourado deixa, que é volante. Ele sozinho ali não consegue. Mandorinha não faz É uma boa observação do Raul. O Internacional tem 4, 5 jogadores. Sim. Mas e nesses 4 ou 5 não tem zagueiro, né? Não. A zaga... Mas dá para melhorar o time, né? Não, dá. É que tem um desentrosamento aí evidente, né, no Inter, né? E essa pressão pega também, né? Quando o jogador já sabe
na maior parte dos jogos, toma pelo menos um gol. Um zagueiro aqui, o Léo Ortiz, eu acho um bom jogador com muitos recursos técnicos, muitos. Mas tá sentindo. Mas parece estar perdido ali, não se encontrou ainda, né? Não fosse a lesão do Mas aí é não tava muito em jogando, razão né? do sistema de jogo, né? Do time. Eu vi uma entrevista do pai do Léo Ortiz. Jogou comigo no Grêmio, né? Não é por isso que eu estou elogiando o filho dele. Ele acha que é o jogador meio injustiçado e tal, que ele conversa bastante com o Léo, que tenta entender, que agora o Léo entende melhor, quer dizer, em algum momento ele não entendeu bem as críticas, que agora ele até entende melhor, inclusive não entendia bem as críticas do próprio pai. Que na realidade ele é o que mais se manifesta após jogo, né? Ele não foge do microfone. Não. Ele dá a cara a tapa. E tem uma postura para falar muito boa. Olha aí. Agora, e tem também um problema, né? O pai dele, quem é o pai dele? Foi Campeão mundial de futsal. É uma pessoa que tu não tem assim o que dizer. É um reflexo. Ele sabe que as pessoas, quem está olhando... É o filho do Léo. É o filho do Ortiz. Sim, jogou comigo no Grêmio. Em 85, o Ortiz jogou comigo. Campo. Jogou campo comigo no E Grêmio. ele não era mau jogador, hein? Não. Foi um dos que se adaptaram ao campo. Alguns se adaptaram ao campo. E o Ortiz foi um. O Falcão o Tobias não. O Falcão tentou e foi um horror. Né? Foi um horror, o Tobias que foi um horror. no campo, o estilo de jogo dele, ele disputava a posição e tal. No salão, ele era o grande craque, né? Então, claro, ele preferiu seguir as quadras, né? Então, mas é um sujeito nota 10. Né? O Tobias, ele tentou carreira no Vasco também, não? Se eu não estou equivocado. Não me lembro, eu acho que foi no São Paulo, não foi no São Não, Paulo? São Paulo foi o Falcão. Foi o Falcão. Falcão. E o Tobias no Grêmio. Mas ele não me lembro tentou... se foi Grêmio e Juventude, agora também. Ele teve mais uma Teve tentativa. mais uma equipe de campo aí. E depois voltou e continuou craque. Mas o grande reflexo dos jogadores jovens acaba, e nem tão jovens, às vezes também sente isso. Quando há um desentrosamento na equipe, está muito tumultuado, o grupo não está bem acertado, tem jogador que sucumbe, né? Some, né? Não consegue nem mostrar metade do futebol que tem. E é fácil de ver isso. O Grêmio, o Ramiro, até pouco tempo, era execrado pela torcida do Grêmio, relegado para reserva, para banco. Porra, hoje todo mundo... o Ramiro tá para ir para a Europa, o Ramiro daqui a pouco tem uma chance na seleção. Hoje ele virou um craque do Grêmio. Se discutiu se saía Michel, se saía Maicon, porque o Arthur não podia sair. O Ramiro ninguém falou. E quantas vezes nós, tu e me incluo... Mas o Ramiro a gente tem que ter muito cuidado com ele, no sentido de Eu achava ele vai para a insuficiente. Europa. Ele está fazendo no Grêmio, ele está cumprindo funções e cumprindo com dedicação e louvor. Toda vez que o Renato coloca ele numa função, ele desempenha bem. Pode ver, ele está em todo o tempo. Ele é o líbero do Grêmio, né? O líbero avançado. Ele tá na direita, daqui a pouco ele está lá na lateral esquerda. Na lateral direita, ele não foi bem. No Grêmio. Ele quebrou o galho. Mas no mais ele foi destaque. Ele jogou até como o primeiro homem. O Amarante falou certo. A função do Ramiro é ele livre em campo. É isso aí. Livre cumprindo tarefa. Ele marca, ele ajuda, ele potencializa a marcação, o ataque, a armação. Ele dá uma contribuição em cada um desses mas nesse aspecto, movimentos. Se tu pega o Ramiro e faz para ele ter uma outra função, tipo, vai ser lateral. Específica. O que tem muito disso, tu sabe mais do que eu isso, que tem muito jogador que joga com alguns técnicos. Com outros não joga porque muda posicionamento. Estamos terminando, faltou um minutinho. Negocia um empate contra o Santa Cruz ou já está achando que tem que ser vitória? Não, tem que ganhar. Mas é o Santa Cruz que meteu 3 no Ceará. Tem que ganhar. Quem sabe seja o melhor time da Série B. Não, o Inter vai ganhar. Se o Santa Cruz vier para jogar contra o Inter, para ganhar do Inter, e se o Santa Cruz não fizer a retranca, o Inter ganha. Isso aí é fé? Isso é constatação em campo. Toda vez que o time se fechou, o Inter vai mal. Quando o time tenta ir contra o Inter, tenta jogar igual com o Inter, perde. Foi isso o primeiro jogo que a gente teve contra o Londrina. Ele foi para frente para jogar contra o Inter e perdeu. Agora, quando o time faz a retranca... E a campanha do Internacional fora de casa, a sessão da derrota para o Paysandu, não é um desastre. O Inter empatou com o América Mineiro, ganhou do Londrina, ganhou do Figueirense. Né? Quer dizer, em 12 pontos, o Internacional ganhou 7. Fora de casa. Precisa mais. E em casa o Inter ganhou 5. Em casa que é o problema. O Internacional ganhou 5 em casa e 7 fora.
temos que melhorar muito em casa. Raul, negocia um empate contra o Fluminense ou só a vitória? Não, vitória, né? Agora nós somos nojentos. Agora grandão, grandão, né? Tem que aproveitar a fase, né? Não é fácil manter, então vamos aproveitar esse momento. Tem que fazer gordura, né? Tem que fazer gordura, exatamente. Vocês vão concorrer de novo à presidência? É só sim ou não? Não vai ter Isso daqui é 10. Quantos anos tem? Demora agora, uns 10 anos. Estamos Né? única e exclusivamente sair da Série B. Bom final de feriado. E é feriadão para algum.